pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e sejam bem-vindos à terceira temporada de mais um Kids Talks Podcast. Lembrando que agora o nosso principal objetivo é explicar temas de segmentos como saúde, bem-estar, educação, tecnologia e inteligência artificial. Hoje temos a honra de receber, novamente, o José Carlos Amorim, que já esteve aqui no nosso programa para ter uma entrevista dele, né? Enfim, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite novamente. Obrigado pelo convite, obrigado a todos. Estamos aqui familiarizados já, né? Já é a primeira vez, algumas coisas mudaram, mas as conversas vão ser ainda melhores. É verdade. José Carlos Amorim é nexialista e AI Advisor, que conecta engenharia, jornalismo e negócios para transformar a IA simples e lucrativa. Formado em mecatrônica, AI for Business, IBM e Leader of Learning em Harvard. Meu Deus, isso é top. Já capacitou mais de 10 mil alunos e é mentor técnico de empresários no Mentor IA, programa que auxilia a acelerar negócios com o IA. Como coordenador pedagógico da Academia Lendária, lidera programas que encurtam o caminho entre ideia e implementação, gerando cases como redução de custos em 30% e lançamentos 6 vezes mais rápidos. Com 10 anos de experiência em jornalismo, traduz tecnologia complexa em narrativas que mobilizam equipes e entregam resultados tangíveis. E hoje o nosso tema é o impacto das IAs nos negócios. Então, antes de eu começar essa entrevista, eu vou apresentar os nossos patrocinadores. FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Caso queira saber mais, QR Code aqui no canto da tela. Fatiari, solta o VT. Cara, existe algo mais gostoso que amor de mãe? É claro que não. Fatiari, mais gostoso, só amor de mãe. Quem experimenta, prefere Fatiari. Colégio Santa Doroteia. Há 114 anos, educando gerações. Instituto Action de Pesquisa. Transformando informação em decisão. Agora sim podemos iniciar a nossa entrevista. Então, eu posso te chamar de Zeca? Pode chamar Ok. como você quiser. Geralmente o pessoal me chama de Zé. Zé? Zé. Ok. Zé ou Zeca, tem alguns amigos que me chamam de Zeca. Ok, então eu vou chamar de Zé. Pode ser? Pode ser? Então, Zé, para começar, você pode nos explicar de forma simples o que é IA generativa e como é que ela se diferencia de outros tipos de IA? A IA generativa é assim, a gente sempre teve a inteligência artificial durante muito tempo, ela existe há décadas ali, é discutido esse tema desde 1950. Só que havia um problema que era o seguinte, imagina que você tem uma ideia de um carro lá em 1950, mas você não tem borracha para fazer os pneus. Então existia um problema que a gente chama de hardware, não tinha equipamento suficiente para desenvolver as tecnologias da época. Só que a tecnologia foi avançando a ponto de a gente conseguir criar as IAs preditivas. As IAs preditivas, né, existem outros, mas essa é muito comum porque a gente sempre fala, a culpa é do algoritmo do Instagram, não é? Algoritmo do YouTube. O que a gente chama de algoritmo, na verdade, é uma inteligência artificial. Ela consegue ali, com base em números, dizer se você está vendo mais um conteúdo e lá quando você está assistindo a Netflix, ela te sugere mais, né? Ou lá na Disney Plus, ela te sugere mais coisas do que você está consumindo. Então, existe uma inteligência artificial por trás. Mas essa é a preditiva, ela tenta prever o gosto do usuário. A IA generativa, ela foi surgindo ali principalmente depois de 2015, então ela é bem recente, né? Para o mundo da tecnologia, ela é bem recente. O que acontece? O generate, é de geração. Então, entra algo e ela faz sair algo. O ChatGPT, por exemplo, ele é uma LLM. O que é isso? No inglês é Large Language Model. É um grande modelo de linguagem. Então, entra texto e sai texto. Isso é uma IA generativa, é uma IA de geração. Então, a generation é gerar algo. Então, no caso do ChatGPT, entra texto, sai texto. Às vezes, se você mandar imagem, né? Entra uma imagem, sai um texto. Existem outros tipos, por exemplo, a Eleven Labs, que é uma outra IA que é de áudio, né?
Você entra um texto e sai um áudio, que a gente chama de text to speech, né? Texto para fala. Então, existem diversos tipos de IA generativa, mas basicamente é isso. Entra algo, sai algo. E esse meio termo é a IA generativa. Você pode explicar pra gente só o que é Transformer? Que, se eu não me engano, tem no T do GPT? Aham. GPT é Generative Pre-Transformer. O chat GPT, na tradução dele, né, é chat de conversa, e GPT é Generate Pre-Transformer. Transformer é uma tecnologia que foi o divisor de águas para o que antes era a IA preditiva e virou a IA generativa. O Transformer, ele é uma tecnologia que ele faz várias combinações de números. A gente não enxerga, né? Mas em milissegundos, ele faz vários cálculos e consegue transformar uma letra T em um número gigantesco para ver onde o T se encaixa em uma palavra. Então, assim, não tem no celular quando a gente está digitando e você digita uma palavra e já aparece outra embaixo? Isso é de onde veio a IA generativa. Essa é a tecnologia Transformer, que ela tenta prever o que acontece depois do que você está digitando. Então, na prática, quando você pede algo para o chat GPT, olá, me diga como está o tempo hoje. Ele não lê como a gente, ele pega o O, o L e o A, ele transforma em número, aí ele faz um cálculo. E quem faz esse cálculo é o Transformer. O Transformer é como se um matemático ali da inteligência artificial. Então a gente vê texto, mas ele vê só número, um monte de número, só que ele faz esse cálculo muito rápido. Porque, por exemplo, se eu perguntar para você, quanto é 17.380 vezes 5.230? De cabeça, você não vai conseguir. Se você pegar um papel, talvez você consiga fazer. Na calculadora, se eu digitar e clicar igual, na hora sai o resultado. Porque as máquinas, elas processam matemática muito mais rápido que a gente. Então, a inteligência artificial também, ela funciona assim. Ela faz esses cálculos muito rápido e traz pra gente uma resposta. Cara, que top. Então, como sabemos, a IA ela evoluiu muito ao longo dos anos. Como é que você enxerga a evolução da IA generativa e por que ela é tão relevante no mundo dos negócios? Porque ela, por gerar, né, ela gera algo, ela passou... Tem dois pontos aí. O primeiro é a democratização da inteligência artificial. Então, antes, só quem era da academia que eu digo da faculdade, né, da ciência da computação, que tinha acesso às inteligências artificiais generativas, que conseguia usar como um usuário comum, porque você precisava codificar para ter acesso ao chat GPT, né? Existia um modelo GPT anterior a esse que a gente usa. E a partir do momento que o chat GPT que a gente conhece hoje, né, ele é lançado ali em 2023 para o público em geral, a gente democratiza a inteligência artificial. E aí o que acontece? Todo mundo passa a utilizar. E isso gera dados para a empresa. E esses dados vão refinando ainda mais a inteligência artificial. Então é como se ela aprendesse com a interação das pessoas. Então, como o mundo todo agora está interagindo, elas estão ficando cada vez mais inteligentes. De um ponto que você já não consegue mais diferenciar as IAs de vídeos. Acho que você já deve ter visto, né? Já. Do Google VO3. Você não consegue mais diferenciar o que é verdade e o que é mentira, porque é muito, muito realista, né? A Então mesma você diria coisa, que isso tem um lado negativo? sem dúvida, existem diversos pontos negativos. Primeiro, a dificuldade em você identificar o que é verdade e o que é mentira. Então, imagina, eu vi um vídeo que era uma câmera de segurança e uma pessoa deitada num local aberto, assim, tipo um morador de rua, e passa um leão, e o leão cheira a pessoa, e na legenda dizia que era um caso que tinha acontecido na Índia. O leão cheira a pessoa lá que está deitada no chão, a pessoa nem acorda, o leão vai embora. Mas era IA. Era um vídeo criado por uma IA. Então, que simulou uma câmera de segurança, só que todo mundo divulgou como se fosse verdade. Só que não tem mais como saber se não tiver um símbolozinho ali para o usuário feito com IA. Então, qual é o problema disso? As eleições, as notícias, tudo isso, né, vai fazer com que as pessoas não saibam mais diferenciar o que é mentira e o que é verdade. Então, existe esse problema de as pessoas vão ter muitos casos de fake news e vão jurar que é verdade, porque você está vendo ali o que a gente vê aconteceu. A gente acredita. Mas como é que você acha que a gente pode combater isso? É muito complexo, está ficando muito complexo combater isso. Por quê? Eu mesmo, que sou da área, às vezes bato o olho num vídeo assim
E eu fico, isso é IA porque eu conheço a textura. Só que já teve uns vídeos que eu bati o olho, era de verdade, só que parecia IA. Então, Meu Deus, assim, me identifiquei. já chegou num nível que a gente não consegue mais dizer como eu combato isso. Isso agora depende muito das próprias empresas que estão criando essas IAs. Então, o Google, por exemplo, vou dar um exemplo de uma imagem que é de uma IA que ela gera imagens bem. Ela é bem livre. Então, ela Uhum. faz foto do Trump com o Lula e com o Bolsonaro ó, junto, tomando cerveja, não sabe? Coisas assim. Aham. Só que ela coloca um selinho lá no fundo, assim, ó, Grok. Então, você sabe que foi gerado por inteligência artificial. Então, o que vai acontecer é que provavelmente todas essas IAs generativas vão ter que ter um selinho, porque senão vai confundir as pessoas. Lógico, aquele selo remove rapidinho em edição, mas tanto aquele selo visual quanto o selo que você não consegue ver, que é o que a gente chama do back-end, né? Então tem ali no algoritmo que foi gerado pela imagem uma forma, uma criptografia para identificar que aquilo é inteligência artificial generativa, porque é a única forma, porque visualmente já não dá para saber. Entendi. Então, agora entrando mais no ramo das empresas, quais são os principais setores afetados pelas IAs? E como é que, por exemplo, eles podem se reinventar utilizando a IA? Os setores que têm setor de atendimento, eles vão se beneficiar muito porque a gente tinha, assim, ó, LLM, é o ChatGPT, né? Eu Uhum. chamo de LLM porque é a tecnologia. O ChatGPT sozinho, ele era só uma tecnologia que gerava texto. Então, você entrava com texto, ele saía texto. Só que a tecnologia evoluiu, aí ele passou a saber lidar com ferramenta também. Então, aí o que, que aconteceu quando houve essa mudança? Imagina que a Letícia, ela é só uma professora de inglês. Ela ensina inglês. Só que em determinado momento, além de ela ensinar inglês, ela também ganhou um computador e um passador de slide e um data show. Então agora ela tem ferramentas para ajudar no ensino de inglês. O mesmo aconteceu com as tecnologias de IA. Então hoje, quando a gente pega o ChatGPT, existe a versão dele com o que a gente chama de agente. O agente de IA, ele é ALLM, que é o ChatGPT, mas ele pode utilizar o seu Gmail, ele pode utilizar um Trello, ele pode ter acesso a ferramentas externas. Então, se eu pedir aqui hoje para o meu, o que eu tenho hoje aí? Aí ele vai caçar minha agenda todinha, meus e-mails, falar, olha, você tem isso, 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 isso. Aí eu peço dele, então faz para mim aí em grau de prioridade o que eu tenho que fazer. Aí ele busca as ferramentas e faz. Então, imagina, para empresas, e começando pelo empresário, que tem aquela agenda caótica, né? De várias coisas. Você poder ter hoje na palma da mão essa conexão com a sua agenda, o seu e-mail, a sua conta do banco, sabe? Tudo conectado e você perguntar para uma inteligência artificial o que eu tenho que fazer hoje que é mais prioritário? Faz para mim aí. Aí eu não tenho mais um secretário, eu tenho aqui o meu secretário IA. Aí ele vai e me traz tudinho em grau de prioridade. Outro ponto, agora pensando em empresa. As empresas de atendimento, hoje, a maioria já utiliza agente de IA. Por quê? Porque ele conversa tal qual um humano. O chatbot, né? O chatbot, ele é uma versão anterior à tecnologia atual. Porque o Ah. chatbot, ele era aquele botãozinho de clicar, né? Você está aí? Sim, não. Aí você clicava e sim, ele dava uma resposta. Era o que a gente chamava de chat condicional. Se o usuário falar isso, você responde isso. Se ele fazer isso, ele fala isso. E aí saiu de condição para conversa humana. Então, independente do que você falar, ele vai responder, ele vai raciocinar como se fosse um ser humano, né? Então aí ele consegue atender as pessoas e não só atender, mas como colocar numa planilha, por exemplo, jogar um site para a pessoa acessar, consegue mandar uma fatura, ele consegue buscar se a pessoa está devendo ou não. Então uma máquina sozinha, um agente de IA, né? Ele consegue fazer esse monte de coisa. Então, as empresas que têm setor de atendimento, setor de marketing, por exemplo, dá para colocar uma IA para ficar todo dia vasculhando quais os principais assuntos do dia, gerar um relatório, puxar os números. Eu, por exemplo, eu construí uma para fazer publicação no meu Instagram todo dia. Ai, que legal. Aí ela manda para mim no Telegram. Posso até te mostrar aqui. Mostra Ela aí. manda para mim Mostra no também pra câmera. A Ela manda câmera, para mim ela no vai Telegram uma fotografar. sugestão. Aí eu digo se eu aprovo ou não. Aí ela faz, ó, aqui
ela mandando aqui, ó, aí eu tenho um botãozinho de sim ou não, e se eu aprovar, ela faz uma arte pra mim, e aí eu aprovo e ela já posta no Instagram. Aqui, ó, deixa eu mostrar. Aí tem o botãozinho de sim, não. Se eu gostei, eu falo sim. Aí ela posta no Instagram, me manda o link. E aí, ó, na postagem, vou mostrar como é que fica aqui. Ela posta automática. Eu deixei essa condição só pra, às vezes, ela gera algo que eu não gosto. Aí eu vou lá e peço pra mudar. Mas ela posta sozinha. Ela busca um assunto do dia na internet. E aí eu aprovo. Falo, isso aí tá legal. Esse assunto tá bacana. Aí eu dou sim, ela me manda e eu testo lá. Então, assim, a gente está esbarrando agora na criatividade. Quão criativo você consegue ser para usar a IA? Então, você tem muitas possibilidades e você tem que saber como direcionar, porque dá para fazer muita coisa. E o problema de dar para fazer muita coisa é que se você fizer um monte de coisa, você não tem resultado, né? Esse é o problema. Você acha que isso seria uma habilidade necessária para algum empregado, tipo, se promover em uma empresa? Com certeza, porque imagina só que hoje você fez curso de informática? Eu fiz abajos. Eu É, lembro que eu fiz mas você programação. mexeu em computador antes de fazer o curso de informática? Já mexia em Não. computador, celular? Já, mas não a parte interior, assim, não a programação. Ah, não, mas assim, usava o Windows ali, Uhum. clicava. Então, o que que acontece? A geração da Letícia já é habituada com computador. Você não precisa falar assim, ó, vai ter que fazer um curso de informática para aprender a mexer em computador. Já é natural você aprender a mexer em computador. Mas eu não, eu tive que fazer curso de informática, porque computador, para mim, eu nem tinha computador em casa, né? Então, eu sou da geração que viu o computador ali e aprendeu a usar o Windows, a mexer. E o mesmo está acontecendo com inteligência artificial. Não é uma habilidade opcional, porque ela vai estar em todos os lugares, em todas as empresas. Hoje, vai ter o curso de inteligência artificial, mas daqui a um tempo, as pessoas nem vão perguntar mais se você. Você tem curso de IA? É imprescindível que você tenha esse curso, porque todas as empresas vão ter, nos processos, inteligência artificial lá, porque é natural isso, né? Quando surge uma tecnologia, ela começa, se ela for uma tecnologia disruptiva, ela começa a fazer diferença nas empresas e ela começa a ser inserida. Então, o que que eu vejo? Zé, tá? Eu vejo que essa é uma das tecnologias mais disruptivas. Disruptiva, que eu digo, é uma palavra que virou bem banal, né? Mas ela é muito diferente das outras. É como se a partir daqui tudo mudasse loucamente. Porque para você ter ideia, as projeções é que a inteligência artificial, imagina, eu tenho que pagar um funcionário, tá? Me colocando no lugar de um empresário. Salário mínimo no Brasil, 1.400, 1.500 reais, vamos arredondar, né? 1.500 reais. Só que esse funcionário, ele me sai com os impostos que eu tenho que pagar e outras coisas, mais os 2.500 reais, 2.800 reais. Por esses mesmos 2.800 reais, dependendo da função, eu consigo colocar um agente de IA que produz, sei lá, 10 vezes mais que uma pessoa que trabalha 24 horas, 7 dias por semana, não reclama, não é alguém, não é, né, uma pessoa. Então, pro empresário, o que que vai acontecer? Eu vou fazer isso daí. Eu vou tirar a pessoa e vou botar a IA. Então, já existem várias empresas que fizeram isso. Tem uma empresa chamada Klarna. Ela demitiu mais de 700 funcionários e colocou um monte de IA para fazer o atendimento. Então, assim, uma demissão em massa. E a projeção é que até 2030, cerca de 300 milhões de empregos desapareçam por causa da ativação, da execução de inteligência artificial. Então, não é caos, não é apocalipse, é natural. As empresas sempre Mas vão vão ter tentar gastar novos, menos, mas vão ter novos empregos para com essas IAs, certeza. né? Porque, tipo, empregos vão desaparecer, por exemplo, se eu não me engano, tinha empregos em que as pessoas elas atendiam no telefone, mas a partir da tecnologia isso não foi mais necessário. Com a IA vai ser basicamente a mesma coisa, né? Já que, por exemplo, vai ter funções que já vão ser feitas pela IA, mas vão ser criadas funções, por exemplo, para o programador programar IA, treinar IA todo dia, para ela realizar aquelas funções. Então só vai ser terceirizado? Vai acontecer muito assim, vão surgir novas funções, novas profissões, né, que nem existem. Tá acontecendo muito isso. Há 5 anos atrás, a gente falava, vão surgir profissões que a gente não sabe quais serão, que ganharão muito mais do que as profissões de hoje. Então, por exemplo, a Letícia
seja de uma profissão que nem existe agora, mas vai existir daqui a um tempo e tu vai gostar disso e tu vai ser dessa profissão. Então hoje eu, por exemplo, eu sou educador de IA generativa. Não é uma profissão. Um AI advisor, né, que é um mentor, um facilitador de IA, não é uma profissão que existia até um tempo atrás. Engenheiro de prompt é uma profissão nova e que a gente tem hoje na empresa contratado engenheiro de prompt. Então, surgiram muitas novas profissões. Só que qual é o problema? É que a IA ela vai substituir principalmente aqueles empregos que precisam de menor quantidade de intelecto. São as pessoas que não têm ali um nível de escolaridade muito alto. E aí, imagina, uma pessoa que tem só o ensino médio completo, ela consegue um emprego ali base, e se a IA substituir isso, para ela se adequar a uma profissão que foi aberta, ela vai ter que aprender novas tecnologias, ela vai ter que, de repente, fazer um curso especializante, então vai ficar mais difícil para as pessoas com menor poder aquisitivo se adequar às novas profissões que vão surgir. Então vai ocorrer esse aumento da desigualdade. Pelo menos aqui no Brasil, onde a gente tem já um nível de desigualdade significativo, vai deixar isso ainda mais evidente. Mas não tem como, por exemplo, ter uma outra forma de investir na educação para que isso não ocorra? É o ideal. Por isso eu gosto da educação e eu sou educador, porque eu acho que a educação é a base para chegar lá na frente e ter um adulto completo, um adulto preparado, né? Então, a Microsoft, por exemplo, ela está investindo, acho que na casa de 30 bilhões de reais via governo federal na educação de pessoas aqui no Brasil. Então, existem empresas que estão investindo dinheiro próprio, por quê? Porque elas veem que elas vão precisar de mão de obra. As pessoas que entenderem isso agora vão sair muito na frente, porque as empresas, as grandes empresas, que a gente chama de Big Tech, elas estão pagando mesmo. Ó, Brasil, via Ministério da Educação, vamos criar um programa aqui para educar. Preciso de 20 mil brasileiros que saibam inteligência artificial, então pega esse dinheiro aqui, vamos investir em programas gratuitos de capacitação. Então, isso está acontecendo. O Google faz isso muito. O Google tem uma parceria com Nossa, esqueci o nome da empresa. Pode checar, hein? A empresa que faz parceria de estágio, CIE. O Google tem uma parceria com o CIE, verdade. onde eles têm cursos gratuitos profissionalizantes de tecnologia. UI, UX, design, inteligência artificial. Então, a tecnologia ela precisa ser muito mais ensinada no nosso país, principalmente para as crianças, né? Para as crianças que têm menos acesso à educação premium, para a educação em particular. Como é que as pequenas empresas e as empresas de médio porte, assim, elas podem se beneficiar da IA? Bom, primeira coisa, ganho de tempo e produtividade, né? Imagina que você tem um atendente lá, esse atendente, e eu não vou falar nem demitir o atendente, tá? Esse atendente ele fica sobrecarregado, que acontece muito hoje. Ele fica sobrecarregado ali com 100, 150, 200 conversas simultaneamente na empresa. E aí, no lugar disso, você coloca um agente de IA conversacional que vai responder os clientes com as dúvidas e vai direcionar lá para o que a gente chama de CRM, né? Um local onde vai dizer se aquele cliente quer comprar, se ele não quer comprar, como é que ele está. Então, só aí eu já consigo atender todas as pessoas, eu consigo atender 100 conversas com inteligência artificial. E essa pessoa que não está mais atendendo lá, eu uso ela para fazer outra coisa que é mais importante, onde o ser humano faz diferença, né? Então, pelo menos das empresas que a gente conhece que inserem em IA, elas têm um ganho médio de 30% de faturamento. Isso a gente falando de dinheiro, né? Quanto mais de dinheiro. Então, uma empresa que fatura 10 mil, ela passa a faturar 13 mil, com a inserção de IA. Só que, além do faturamento, tem o ganho de tempo, que para mim é a alma de tudo. Então, hoje, por exemplo... tempo é tudo. Exatamente. O tempo ele também é um dinheiro que a gente não contabiliza. Então eu ficava muito tempo pesquisando o que eu ia postar, aí eu automatizei isso, coloquei uma IA para fazer isso. E fica tão bom ou melhor do que eu. Lá no jornal, por exemplo, eu sempre conto essa história. Eu fazia as manchetes, né, o título, o subtítulo de todas as notícias. Eu gastava 2h20, 2h30. Aí com a IA eu gastava 15 minutos. Então, eu ganhei 2 horas por dia. E se multiplicar por 5 na semana, 10 horas na semana. Então,
que fazer com esse tempo a mais, aí é a escolha da pessoa, né? Mas as pequenas empresas vão se beneficiar muito de você, com menos gente, conseguir fazer mais. Então, uma empresa pequena vai trabalhar e atuar como se fosse uma empresa grande. E uma empresa de médio porte, ela vai conseguir organizar ali os sistemas, né? Principalmente a dificuldade de comunicação entre setores. Isso é um ganho para as empresas de médio porte, além, óbvio, do ganho de tempo e da produtividade. Então, dependendo do tamanho da empresa, vai ter um ganho específico. Quais são os maiores desafios que as empresas têm em implementar a IA, já que é algo novo e ainda não se tem uma coisa assim muito forte? O primeiro bloqueio é o desconhecimento mesmo, porque como é técnico, né? É um negócio que parece um bicho de 7 cabeças. Às vezes o empresário ele nem sabe o que ele quer. Então ele fala, pô, eu queria colocar IA no meu negócio. Aí a gente pergunta, tá, mas o que especificamente? Aí ele não sabe explicar. Aí a gente tem que dar uma verificada assim no processo. E aí a gente descobre que sempre vai ali para um agente de inteligência artificial ou uma aplicação com inteligência artificial. Então existe essa dificuldade de a pessoa ela não sabe. Imagina, você está querendo algo que você não conhece muito. Eu sei que eu quero, mas eu não sei o que faz. Então é uma primeira barreira. E um segundo bloqueio que as empresas têm é em relação a preço, sabe? Elas não têm noção assim de puxa, eu vou investir 10 mil reais numa agente de inteligência artificial, principalmente as pequenas empresas, né? 10 mil reais, nossa, é muito dinheiro, eu não tenho condições. Mas o que que esse agente já vai te trazer? Então, essa que é a pergunta. Você vai ganhar tempo? Quanto tempo? O que que significa esse tempo em dinheiro? O que que você consegue substituir uma pessoa, uma instalação, mais uma mensalidade ali de 1.500, 2.500? Só que assim, é um funcionário que não reclama. Então tem isso, né? É um funcionário 24/7 que não reclama. E quanto isso vai trazer para a empresa? Então imagina, eu pago R$ 2.500 por mês numa IA, mas ela trabalha me trazendo 6 mil de produtividade. Então saber calcular isso vai ser um diferencial, porque ela vai te trazer ganho de tempo, que é muito importante, que para mim é a alma de tudo. Assim, eu adoro não ter nada para fazer. E aí eu sempre coloco uma IA para fazer alguma coisa, só que sempre surge uma outra. Então eu fico sempre colocando IA nas coisas. E aí esse ganho de tempo é importante e a produtividade, né? Então, gente, explicando, o áudio aqui ele travou, por isso que teve um corte, mas a gente tava no meio de uma conversa sobre café da manhã com IA. Café da manhã com IA. Porque assim, ó, imagina que você tem intolerância à lactose. E aí você quer um café da manhã que seja bom o suficiente, tá? Então vou perguntar aqui dela para mostrar você aqui como é que funciona. Vou ligar aqui. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tá por aí? Opa, e aí, Zé? Tô por aqui sim. Tudo certo? Tudo que certo. manda? Tudo certo. Tô aqui com a Letícia. Manda um oi pra Letícia, Bento. E aí, Letícia, tudo bem? Prazer falar com você. E um Oi. alô pro Bento também. Não, é a Letícia Bento é o nome dela, é nome e sobrenome, entendeu? Finge que o Bento é meu gato, porque realmente o Bento é meu gato, então. Entendeu? Entendi, Letícia. Valeu pela correção. Então, tudo certo por aí? Como posso ajudar vocês hoje? Ela tá encucada aqui porque eu falei que dá pra usar você pra fazer café da manhã, né? Pra dar ideias do café da manhã. Por exemplo, uma pessoa que tem intolerância à lactose, como é que ela pode fazer um café da manhã bacana? Ah, legal. Dá pra criar um café da manhã super gostoso e sem lactose. Por exemplo, ela pode apostar em um smoothie com leite vegetal. Não, mas aí, pô, pelo amor de Deus, a gente mora aqui no Amazonas, vai num negócio mais simples, uma coisa bem clássica. Ele indica de uma claro. receita que vale Pensando em algo- R$150. Simples e prático? Que tal uma tapioca recheada com um bom queijo coalho, sem lactose e um pouco de Queijo tucumã? coalho sem lactose. Olha aí, ó, até o Tucumã. Rapaz, tu conhece aqui de Manaus, né? Conhece de Manaus aqui? Coalho sem Conheço lactose. sim. E sei que essas delícias regionais fazem toda a diferença. Um bom tucumã dá aquele toque especial no Real, café da manhã, real. né? Já gostei, já gostei. Real, Aí eu real. vou ligar a câmera aqui. Você está vendo a Letícia agora?
Oi, Letícia. Oi, Que legal te ver. Parece que você tá num estúdio bem bacana aí. Tudo certinho? Descreve aí como é que ela tá vestida, o cabelo dela. Claro. Letícia, você tá com uma camisa verde e seu cabelo cacheado tá super estiloso. Bem autêntica. Tem escrito alguma coisa na camisa dela? Sim, parece que tem um detalhe escrito na camisa, mas não dá pra ver exatamente o que tá escrito. Tá bom, depois Parece eu te dou ser- um óculos, tá bom? Tchau. Tranquilo, Zé. Até mais, Letícia. Qualquer Tchau. coisa é só chamar. Essa aí é a do Gemini? Essa daqui é o ChatGPT. O ChatGPT? É a versão de voz do ChatGPT. Só que eu coloquei algumas instruções personalizadas, aí ela é um pouco mais carismática comigo, me chama de Zé, né? Então ela é bem íntima. É que parece muito com a do Gemini, que a gente tem lá em casa, que é a do Microsoft, né? Ela é bem parecida, mas só que ela só tem no computador, porque a do celular ela ainda não é muito bem desenvolvida. Mas a do computador é muito top, não é, pai? Existe uma outra aqui, deixa eu ver se eu consigo testar aqui. É Copilot. O Copilot. Copilot, né? Tem É o uma Copilot. que é a Grok. Eu vou testar aqui pra mostrar pra você o Grok. Permitir reconhecimento de voz. Oi, Grok, tá por aí? Não, é isso não. Não é esse modo aqui não, peraí. Deixa eu ativar aqui um novo. Aqui. Aqui. Não, aqui. Fecha aqui. 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 Voice Mode. Aqui, achei. Você quer um... Oxe, mas eu não perguntei nada. Rapaz. Essa daqui tá... Voice Mode. Vamos pegar... Vamos pegar aqui um de motivação, tá? Motivação. Você quer uma voz calma, uma voz mais pra cima, uma voz mais ou menos. Quer homem e mulher? Mulher. Mulher, então. Não, homem. 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 Vamos colocar aqui. Homem, tudo bom, homem? E ô, homem, tá de boa? Tô de boa. E tu? E bagulho é louco, irmão. Você tá aí de sampa, que papo é esse, mano? Mano, o bagulho é doido mesmo. Tô de boa, só zoando. Qual é o papo? Papo é esse? Tu é da onde, mano? Essa linguagem aí? Fala pra nós. Mano, sou de canto nenhum, só flutuando na zoeira. Essa língua? Peguei Tá na do esquina, Brasil, pô. ué. Fala aí, qual é a tua? Eu tô aqui com a Letícia, pô. A gente tá falando aqui no podcast. Manda um recado aqui pro pessoal do Kids Talk. E aí, Letícia, arrasando no podcast, né? Pro pessoal do Kit Stock, só vem que a zoeira tá solta e o papo tá firmeza. Esse daqui é um pouco mais liberal, né? Mas esse Você é louco, mano. Aqui, tipo, o papo é muito top, tá ligado? Então, meio que, tipo, a gente fica falando nesse papo todo, entendeu? Papo reto, mano. não, Correto. ele é assim. Se você falar que é da gíria, ele revolve na gíria, é muito da hora. Ah, é muito top. Bom, eu esqueci a minha última pergunta, só um momento. Sem problema. Se quiser perguntar algo que tu mesmo quer saber, também fica à vontade. Eu vou perguntar depois na hora da caneca. Ei, tu tem 2 entrevistas, tu ainda tem minha caneca? Tem. A gente vai dar mais uma? Ok. Você vai ganhar mais uma caneca. Agora eu tenho 2 canecas. Vou ter 2 canecas. Fingi que eu não contei isso, tá bom? Uhum. Que conselhos você daria para empresários que estão entrando nesse ramo de IA e que ainda não sabem usar IA? O conselho é comece o quanto antes. Porque quando você surfa uma onda de tecnologia como o que está acontecendo, né? Você se beneficia por utilizar antes que os concorrentes. Então, hoje, a maioria das pessoas ouve falar de IA, quer saber sobre IA, mas poucas têm IA. Então, eu diria que a maioria das empresas, de 1 em cada 10, sendo bem otimista, tem algum sistema de IA ali. Quando eu falo IA, é a IA generativa, né? Ou é no atendimento, ou é um WhatsApp inteligente, ou algo que faz parte ali da inteligência artificial. E se você não quiser usar a inteligência artificial de fato no sistema,
usa você mesmo como pessoa, porque dá para você utilizar ela para te ajudar a ter ideias, principalmente a criatividade. Dá para você utilizar ela para gerenciar suas tarefas, né? Como é o caso da que eu tenho aqui. Então, saber democratizar, né? Terceirizar algumas ideias que o cérebro humano ele não foi feito para isso. Então, a gente não foi feito para o raciocínio profundo, complexo. Tem coisas que é melhor jogar para IA, é que nem eu falei, né? Fazer uma conta gigantesca de matemática. Joga na calculadora. Eu não preciso fazer isso, né? Se eu tenho uma ferramenta que tira isso do meu cérebro. E aí eu não estou falando em não desenvolver o aprendizado. Estou falando em delegar aquilo que não faz sentido para a gente. Então tem tarefas que não faz sentido se a IA faz melhor que eu. Então o grande lance da inteligência artificial generativa é que ela vai amplificar o poder de pessoas comuns. Então pessoas comuns vão se tornar super pessoas com o uso da IA. A Microsoft está batendo muito nessa tecla que ela chama de empresas de fronteira, que são empresas que não substituem o humano, mas que colocam o humano para gerenciar uma IA. Então é humano mais uma IA e gera um resultado muito melhor. Então, na última entrevista você veio como jornalista, agora você não é mais. O que aconteceu? O que rolou aí? Então, eu conheci a IA. Na época a gente falou muito sobre inteligência artificial, né? Inclusive dei algumas dicas para Letícia de como utilizar. Só que o que aconteceu foi que a IA amplificou tanto as minhas habilidades que chegou num ponto onde eu precisava escolher aonde eu ia seguir. Então, se eu ia seguir na carreira de inteligência artificial ou se eu ia seguir na minha carreira de jornalista, porque ambas já estavam competindo por tempo, né? O que aconteceu? Eu comecei a me certificar, fazer cursos. Quando eu fiz o curso de formação em Leaders of Learning pela Universidade de Harvard, eu vi que eu queria, sabe, ser educador, ser professor, mas não de qualquer maneira, né? Eu queria, de alguma forma, poder ensinar tecnologia, democratizar o conhecimento, né? Principalmente algo tão complexo como é a IA. Então, eu comecei a me especializar cada vez mais e chegou num ponto onde eu fui chamado para ser professor de IA numa empresa, numa startup. E aí, o meu salário como professor de IA já era muito maior do que o meu salário como jornalista. Então, eu tive que escolher em qual dos dois eu ia ficar. Então, eu acabei decidindo seguir na minha carreira de tecnologia, porque a tecnologia ela está em ascensão. A IA ela é um ponto que a gente chama de ponto de inflexão, que é quando tudo muda. A partir dali, tudo vai mudar. Então, eu decidi que era a hora de eu investir em um outro ramo e fiz essa transição, né, do jornalismo para a tecnologia. Muita gente ficou triste, né, porque eu saí da TV. E imagina, né, fiquei 10 anos na televisão, é muito tempo. E as pessoas criam um apego pela sua imagem, por você, os colegas também. Mas são aquelas decisões difíceis, assim, que vão surgir na vida para a Letícia, que surgiram na vida do José, e que precisam de uma escolha. E a dúvida, ela é uma escolha também. A dúvida é o não. Então, quando eu estava na dúvida, era um não para a carreira de tecnologia. E aí eu tive que decidi seguir na carreira de IA. Estou aqui agora, não mais como jornalista. E agora conheci a IA. E agora conheci a IA, não sou mais jornalista. Sou um educador de IA generativa. Bom, agora a gente vai para o nosso quadro A Hora da Caneca. Aliás, eu tenho que fazer o oferecimento, né? Oferecimento, olha a caneca. A melhor caneca para o seu... Nossa, eu esqueci o tempo. Tá, peraí, calma. Lembrei. E agora a gente vai para a Hora da Caneca. A lembrança perfeita para o seu cliente ou convidado. Um oferecimento Olha Caneca. Agora, se seu evento ou se a sua empresa precisa de uma caneca maravilhosa, linda, perfeita como essa, fala com o pessoal lá da Olha Caneca, QR Code aqui no canto da tela. Então, você já sabe como é que funciona. Roda a vinheta, aliás. Você já sabe como é que funciona? Você já participou? Você já tá ligado, já. Sim, eu tenho de tá cabeça mais ou menos aqui. Teve algum momento marcante na sua infância que você sente que te trouxe até aqui? Teve um momento marcante. Eu sempre gostei muito de jogar videogame, né? Acho que é comum das pessoas jogarem, né, se divertir. Você joga alguma coisa? Eu jogo Hollow Knight. No celular? Não, esse daí é pra PC. Ah, pra PC. Eu sou do time PC também. Gosto de jogar Nossa, em PC. PC é muito melhor.
Eu gosto muito de Hollow Knight e eu tô procurando jogos mais indie, sabe? Uhum. Muito bom. Então, eu sempre gostei muito de jogar videogame. E aí, o problema é que a gente tá falando de 2001, né, 2002. Eu tinha um videogame que era o Super Nintendo. Só que o Super Nintendo, ele precisava funcionar numa televisão, né, que nem é hoje. Só que naquela época, cada família tinha no máximo duas televisões, né? Era o caso da minha, que tinha uma televisão principal e uma outra televisão que não prestava. E aí eu só podia jogar na principal porque era a televisão que funcionava. Só que eu só podia jogar em determinado dia por determinado tempo. Então era, sei lá, sábado, de meio-dia a 1 da tarde. Então eu ficava a semana toda me programando para chegar sábado e jogar na televisão. E aí a minha avó, né, eu morava com a minha avó, ela falou: "Ah, então essa televisão velha aqui, tu pode ficar ela para tu jogar videogame. A gente vai mandar consertar e aí tu vai jogar videogame nela." O problema é que nunca mandaram consertar a televisão para eu jogar videogame. E aí, eu na fome de jogar videogame, falei, vou abrir a televisão. Eu tinha acho que, sei lá, uns 9 anos, 10 anos, sei lá. Abri a televisão, não entendia nada de eletrônica, obviamente, eu era uma criança, mas eu sempre via o meu tio com um ferro de solda soldando as coisas. Então imaginei eu, e ele sempre falava negócio de solda fria, né? Imaginei eu vou esquentar essas soldas, né? Você esquentou o controle. Peguei ali, abri a carcaça da televisão, cheguei a esquentar a solda ali de algumas soldas. Ah, de forma aleatória, gente, nada planejado. Mas esquentei umas soldas lá, fechei, não funcionou. Então, foi minha primeira tentativa, não funcionou. Mas eu não estava satisfeito, eu abri de novo. E aí eu comecei a olhar a televisão para ver se tinha algum fio desconectado. Aí eu olhei e eu percebi que tinha um negocinho que parecia que encaixava no outro. E daí eu peguei e encaixei. E aí fechei a televisão e funcionou. E ali foi uma conquista pra mim, porque era algo muito complexo pra uma criança de 9. Eu não lembro se eu tinha 9 ou era 10, mas eu tinha essa idade. Consertar uma televisão com 9, 10 anos. Então dali eu sabia que eu tinha essa visão de consertar as coisas. E depois dali eu fui para a área de mecatrônica, né? Formei técnico em mecatrônica. Então, mesmo trabalhando 10 anos no jornalismo, eu sempre tive pezinho na tecnologia. Eu sempre gostei de ser curioso para mexer nas coisas. Então, assim, esse foi um momento marcante na minha vida que conversa muito com a minha trajetória atual. Realmente conversa. Eu não teria habilidade nenhuma. Não, é curiosidade. Criança curiosa é horrível. Bom, qual é o seu hobby favorito e o que você gosta de fazer, assim, pra relaxar? Eu gosto de não fazer nada. Eu assim. Bom, meu hobby favorito é realmente não fazer nada. Quando eu não tenho nada pra fazer, é libertador pra mim. Porque eu trabalho muito com a mente, né? Meu trabalho ele não é físico, ele não é cansativo fisicamente, eu não me movimento. Mas mentalmente, a minha cabeça já liga 220 ali. Eu acordo 8 da manhã já funcionando acelerado. Então chega um momento que eu não quero ler nada, eu não quero assistir nada, eu quero simplesmente não fazer nada, só ficar, sabe, existindo, que é o que a gente chama de... como é que é? Não sei o que, criativa? Inércia não, enfim, é quando você não faz nada e fica ali... Absolutamente nada. Você não faz nada e fica ali só de boa. Eu gosto muito de não ter nada pra fazer, pra poder descansar minha mente. Mas fora isso, eu gosto de jogar vôlei, eu gosto de andar de skate. Eu gosto muito mesmo de jogar conversa fora com os amigos, de ficar conversando, chamar os amigos pra ir lá pra casa. Então meu hobby é comunidade ali, estar com os amigos, e alguns esportes, alguns radicais, como é o caso do skate, outros nem tanto, como é o caso do vôlei. Então eu vou mais ou menos por aí. Entendi. O que você mais gosta de ouvir? De música? Não é? Eu sou bem eclético. Atualmente eu tenho ouvido muitas músicas gospels ali, música gospel dos anos 70 e 80. De vez em quando eu gosto de voltar, relembrar a infância, sabe, na igreja, para dar uma relaxada. Então tenho ouvido muito atualmente as músicas gospel dos anos 70 e 80. Mas eu gosto de bandas hardcore e melódico, né? Tipo NX0, eu gosto de Forfã, eu gosto de Fresno, bandas ali, CPM 22, bandas que fizeram muito sucesso ali no início dos anos 2000. E as clássicas, obviamente. Eu sou do rock, né? Então, Linkin Park,
Slipknot, System of a Down, Nossa, essas teve bandas show, né? clássicas. De quem? Do System. Ah, eu não acompanhei. Eu ouço, mas eu não sou a pessoa que sou fã ali, tô acompanhando. Pois. Meu Deus. Não, é que teve show, eu queria muito ir, mas só que eu não posso ir no show do System of a Down, né? Não ainda. Não ainda. Se eles voltarem, Você sabe né? que eu era maluco pra ir por um show de uma banda que não faz mais show. E aí eu não consigo mais ir porque ela não faz mais. Era My Chemical Romance. Então eles pararam Nossa! de fazer e Meu eu não Deus, é consegui. muito bom. Eu tô com medo de acontecer a mesma coisa com o Jamiroquai. Porque o Você gosta de Jamiroquai? Jamiroquai. Nossa, conheço poucas pessoas que gostam de Jamiroquai. Jamiroquai é muito bom. Já teve algumas vezes aqui no Brasil, Jamiroquai. Pois é, teve em 2013, teve em Acho que o 2017. último foi 2021. Não, foi em 2017, se eu não me Foi engano. 2017 o último? Foi em 2017. Aí vai ter Qual em música que você gosta deles? Ah, eu gosto muito de Space Seven. Cowboy? Muito bom, mas só que não a Radio Edit. Eu gosto daquela demo, Aham. que é muito boa. Uma outra muito boa é Seven Days in Sunny June. Ah, clássico, né? Pô, E Talula. essa eu não conheço. Nossa. Mas como você pode ver, eu sou bem eclético. Eu escuto músicas que às vezes eu nem lembro que eu escuto, mas Jamiroquai já ouvi muito, assim, então... É muito As boa, pessoas falam, eu fui gosto de banda influenciada tal. Eu pela falo, eu minha já irmã. ouvi banda tal, tem a música tal. Eu tenho um leque de músicas, assim, que eu já escutei. Nossa, eu também. Mas só que eu sou obcecada com cada banda que eu escuto. Isso é legal. É. Tem as fases. Não é fase que eu ainda continuo com as mesmas Não, mas assim, coisas tem as que eu fases de os picos de consumo. Então, tenho. Nossa, assim. agora eu vou ouvir mais isso aqui. Aí outra vez eu vou ouvir mais isso aqui. Aí depois fico ouvindo aleatório. Eu tenho essas fases. Me identifiquei. Qual é o conselho mais valioso que você recebeu de alguém? Conselho mais valioso? Uhum. Eu tava na igreja, depois do culto, e aí um irmão... eu tava perguntando pra ele sobre empreender, sobre estudar ou não estudar, né? Porque eu tava numa época onde eu tava fazendo faculdade, mas eu não tava satisfeito com a faculdade, porque eu via que era muito, muito teórico e pouco prático, né? Eu ficava me perguntando, pô, mas o que eu vou usar isso na minha vida? Eu já acabei de sair do ensino médio, estudei Bhaskara, um monte de coisa que eu não acho que é tão útil assim, sabe? E aí ele falou, cara, aprendizado, educação é a única coisa que você vai levar pra si mesmo. E é uma das poucas coisas que faz uma pessoa que é pobre, ela conseguir ter uma ascensão na vida. Então, por que as crianças gostam, os meninos, né, tem tanta fixação pelo futebol? Porque é uma das poucas possibilidades que tem de um garoto ter uma ascensão para a riqueza, que é um esporte, né, o futebol. Só que o futebol é assim, é 1 em 1 milhão, sabe? É muito pouco provável, enquanto a educação, ela é mais provável de te levar a algum lugar melhor do que você está hoje. Então, dali, eu queria muito, sabe, ser rebelde. Eu não quero fazer faculdade, eu não quero estudar mais, eu quero empreender, eu quero fazer outras coisas. Só que eu tive essa lição, essa principal lição de que não importa o seu momento atual, sempre vai ter algo para você aprender, para te tornar ainda melhor e para te levar a um novo nível. Então, eu sempre trago isso para mim. Assim. Por mais que eu saiba muita coisa, sempre eu tô aprendendo algo novo. E eu sempre conecto esse algo novo com o que eu já sei e tudo mais. Algumas coisas eu esqueço, né? Mas matemática eu ainda sei bastante e gosto bastante. Bom, eu sei que você já respondeu na última entrevista qual superpoder você gostaria de ter. Se eu não me engano, foi teletransporte, né? Eu acho que foi... Não... Nossa, era muito difícil. Era tão complexo que eu nem lembro. Era teu... Não, enfim, não lembro mesmo. Então, qual seria esse superpoder agora, depois de não sei quanto tempo que faz da última entrevista? Acho que faz 1 ano já. É 1 ano. Depois de 1 ano. Superpoder, qualquer superpoder, né? Uhum. Olha, eu queria ter a possibilidade de manipular o tempo, Sem impactar a linha temporal? sem impactar a linha temporal. Só de passear pelo tempo, como se eu fosse um viajante do tempo. Sem modificar nada? Sem modificar nada, só para observar. É um superpoder, mas para mim, porque assim, indo pro lado nerd da força, Aham. se eu tivesse esse superpoder e tivesse a capacidade de modificar a linha temporal, eu ia fazer um caos em tudo. Eu não teria A referência capacidade. a Loki. Sim, tipo isso. Uhum. Então eu queria observar a linha do tempo, sabe? Como a humanidade foi desenvolvendo e como as pessoas
foram pensando ao longo do tempo? Pelo menos hoje eu queria ter esse poder. Porque, por exemplo, eu tenho estudado muito a Bíblia recentemente, né? E estudar a Bíblia é diferente de ser cristão, né? Se você é ser teísta, se acreditar num Deus. Quando você estuda a Bíblia como uma pessoa não cristã, né? Não estou falando de ateu, como um estudioso da Bíblia, aí você olha para o Velho Testamento, a Bíblia tem divisão entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Aí você olha, o Velho Testamento, ele foi escrito durante 1000 anos. Então imagina, se você... A gente está hoje em 2025. Se a gente pegar um livro de 1800, 200 anos atrás, a gente não entende bulhufas, porque a linguagem é diferente, o contexto é diferente, as palavras já eram diferentes, a escrita. Então ali a Bíblia, que foi escrita durante o período de 1000 anos, também assim, é muito diferente. E eu nunca tinha tido essa visão, né? Porque lá Deus aparece de diferentes formas. Então tem o Deus que é o Deus bondoso, Deus bacana. Tem o Deus que é o Deus de guerra, que é o Deus que ajuda na batalha. Tem o Deus que ele é o Deus antropomorfizado. Que é aquele lá que é, tipo, são metade humano, metade homem. Na verdade, esses daí são os deuses que eram deuses como se fossem animais, né? Eram os falsos deuses. Mas antropomorfizar é você transformar Deus num ser humano. Né? Então existe esse Deus lá que conversa com Moisés e tudo mais. Então é muito legal você ter essa visão do todo da linha do tempo, porque você conhece a história e você consegue usar a história não para modificar, mas para conscientizar as pessoas do que, o que a gente já fez, que não deu certo, o que a gente pode fazer. Isso é top. Infelizmente, nosso programa já está acabando. Poxa, já? Agora que chegou 1h30 de programa, tô brincando. Exatamente. Aí imagina, agora que chegou a 2h35 de programa, finalmente, infelizmente, acabamos o nosso programa. Você tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar aos nossos convidados, telespectadores? Apenas busquem conhecimento. Não, tô brincando. Essa é uma referência de um ET. Você sabia que teve um ET que dizia que ele era um ET, mas não existia um ET. O ET Bilu. Uhum. O ET Bilu foi um surto coletivo, e aí diz que foi uma emissora entrevistar ele ficava pulando lá no mato, e aí eles perguntaram: ET Bilu, você tem alguma mensagem para a humanidade? Ele falava: apenas que... busquem conhecimento. Eu tenho essa referência. Bom, gente, eu tenho levado a vida com muita leveza, né? Desde que eu saí da televisão, tenho tentado levar a vida mais leve. Então, a mensagem que eu deixo sobre inteligência artificial, que é o nosso principal tema, é: aprenda e invista o quanto antes, porque não tem volta, assim. Não é uma tecnologia que é o hype, né? Que vai e depois some. Pode ser que ela diminua a quantidade de pessoas que falam, mas ela vai ser uma tecnologia presente a partir daqui cada vez mais, e de uma forma que a gente nem sabe se a gente vai saber diferenciar verdade, mentira, e se a gente vai ser tão importante para trabalhar, porque cada vez mais as IAs inteligentes, a robótica e a IA, elas conversam entre si, mas elas não têm ainda a mesma capacidade. A hora que a gente pegar uma IA que funciona num galpão gigantesco e conseguir colocar ela dentro de um robô, aí as coisas vão mudar bastante. Então, aprenda IA o quanto antes. Bom, a gente tem uma surpresa que não é tão surpresa assim. Então, mais uma caneca para coração. Mas essa daqui, ela é mais sofisticada, né? Ela já era preta, a outra? Eu acho que era... Não, era preta, mas era diferente. É diferente. Uma nova caneca, um novo ano, uma aí nova da próxima temporada. vez que você vir de novo, uma outra caneca. Beleza, vou guardar aqui, tá bom? Pode ficar incluidinho. Tá bom. Só não esquece, por favor. Combinado. Uhum. E quais são as suas redes sociais pra gente colocar lá na tela? Atualmente, eu tô com o meu Instagram, que é a que eu mais uso, que é @AmorimExpertIA, que tá aparecendo aí na tela, @AmorimExpertIA. Então, por lá é a principal rede social. Eu tenho o LinkedIn também, mas eu utilizo muito pouco, produzo alguns artigos. Então, todos os conteúdos de IA que eu produzo tá no meu Instagram. Bom, infelizmente acabamos essa entrevista, como eu havia falado anteriormente. Vou agradecer aos nossos patrocinadores. FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Caso queira saber mais, QR Code aqui no canto da tela. Fatiari, solta o VT. Cara, existe algo mais gostoso que amor de mãe?
É claro que não. Fatiare, mais gostoso. Só amor de mãe. Quem experimenta prefere Fatiari. Colégio Santa Doroteia, há 114 anos educando gerações, e Instituto Action de pesquisa, transformando informação em decisão. Então, muito obrigada por ter participado novamente desse podcast, obrigada por ter aceitado o convite, e eu agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Vejo vocês no próximo episódio e, por favor, se inscrevam, deixem o seu like, ativem o sininho também, porque ajuda o YouTube a entregar ainda mais os nossos vídeos. E se você gostou, por favor, dá uma forcinha aí pra gente, por favor. Muito obrigada por ter ficado até o final e eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!